Agora vamos ao segundo limite. Vamos proceder de maneira semelhante, que é usar a intuição. Veja bem, guys, quando o x se aproxima de 3, nós já sabemos que este denominador se aproxima de 0, ou seja, fica pequeno. Pronto. E sabemos que o numerador se aproxima de 6. E daí, quando x se aproxima de 3, isso significa que a nossa função se aproxima de 6 dividido por um número pequeno. E quando eu divido um número por um pequeno, fica muito grande. Portanto, esse nosso limite, ele deve dar infinito. Por que dar infinito? Porque a nossa função está ficando grande. A questão é mais infinito ou menos infinito? Aí, para sabermos isso, a gente faz de novo o nosso desenho aqui. Desenho. Pã, coloquei o 3. O nosso variável, ou x, se aproxima de 3 pela esquerda. Esquerda. Ok. Então vem daqui, ó. Pela esquerda, vem por aqui. À esquerda são valores menores que 3. Menores que 3. Aqui em cima não importa se é menor ou maior que 3. Valor próximo de 3, aqui é positivo. Então o maior problema é aqui embaixo. Guys, valores menores que 3 faz isso aqui ser negativo. Até porque perceba que é uma diferença. Você pode usar aquela questão do sinal, que pega o sinal do maior. E o 3 aqui é o maior. Mas você pode fazer de outro jeito também. Você pode pensar num valor próximo do 3 aí. Por exemplo, o 2,9 é próximo do 3. É menor que ele, ou seja, a esquerda, está do lado esquerdo. E quando você for fazer essa conta, você percebe que é negativo. Então, há duas maneiras de você verificar que isso aqui é negativo. Ou pela questão do sinal, ou jogando um valor para x aqui à esquerda do 3. Então, há duas maneiras. E daí você percebe, então, que aqui embaixo é negativo e aqui já sabia-se que era positivo. Positivo, mais, né? Mais com menos, menos. Ou seja, para x próximo de 3 à esquerda, esse treco aqui, ele é negativo. Então, o nosso limite, na verdade, é menos infinito. Ok, com isso nós temos a solução, vou colocar aqui em azul, que eu estou usando, padrão, desses nossos dois limites. E eu quero mostrar, guys, para vocês o gráfico dessa nossa função que a gente está trabalhando. Perceba que é a mesma função, que é o 2x sobre x menos 3. Quando x se aproxima do 3, dependendo do lado, direita ou esquerda, a gente vê que o gráfico, ele vê que a função tende a infinito ou menos infinito. Então, é aquilo que a gente viu que ir para infinito significa que o gráfico deve subir indefinidamente. Não sei se vocês recordam. A gente vai recordar aqui, ó. Está em algum lugar. Subir indefinidamente, subiu, ó, subiu. E ir para menos infinito. É o caso aqui, ó. O gráfico desce indefinidamente. Então, veja bem. A nossa análise aqui de questão do gráfico da função ir para infinito é para x próximo do 3. Então a gente vai marcar o x próximo do 3. Vou botar, imagine que esse ponto aqui seja o 3. Não era para aparecer essa parte. E eu vou tentar colocar a borracha bem, já está no mínimo. Tentar fazer aparecer só a parte da curva. Vai aparecer. Vou mostrar o gráfico todo. Ok. Beleza, nice. Então aqui nós temos a linha x igual a 3. Essa aqui é a linha x igual a 3. E aí o que acontece quando o gráfico se aproxima dessa linha? A análise desse comportamento já se aproximando desta linha x igual a 3 é nos dita pelo limite. Se eu aproximar da linha do 3 pela direita, o gráfico deve subir, porque deu infinito.
Então vem aqui, tá aqui a linha, ó, de lado direito é esse. Aí eu venho, ó, percebo o gráfico subindo. Pela esquerda deu menos infinito. Então o gráfico vem descendo. Tá aí, guys, esse aqui é o gráfico. Esse gráfico aqui foi feito por computador. Tem lá no livro. Mas a gente vai aprender no futuro como esboçá-lo. Mas de início o que eu quero mostrar para vocês é o comportamento do gráfico. Que quando o limite dá infinito, o gráfico sobe. E menos infinito, o gráfico desce. A questão do subir e descer tem a ver com isso, tá? Ops, apaguei. Aqui. Tem a ver com esse negócio aqui. Desse subir e descer. Se aproximar do 3. Então é subir que a gente fala, é se aproximando dessa linha aqui, ó. Vem aqui, ó. Professor, esse gráfico está descendo. Está descendo mesmo. Mas se eu for olhar aproximando da linha do 3, eu tenho que andar assim, para andar assim que eu estou me aproximando dessa linha. Não sei se eu acabei confundindo nessa parte. Mas é isso, o limite em si é isso. Isso aqui eu só queria mostrar para vocês mesmo a questão da interpretação gráfica. E a gente tem mais exemplo? Tem. Vou comentar no próximo. Vou emendar aqui, tá, guys? Vou emendar. Esse aqui é só um comentário mesmo. Guys, a tangente ela tem um gráfico muito diferente. O gráfico dela são curvas assim, são várias, um ao lado do outro. Aí aqui continua. Esse mesmo formato de curva aqui, ó. Igual, do mesmo jeito aqui. Continua indefinidamente. Então você percebe que na tangente, se a gente for falar de assíntotas, eu meio que pulei o assunto, tá, guys? Eu esqueci de comentar. Peço perdão. Então, aqui não pede, no exemplo, não pede, mas só para questão de complemento, o 3 é assíntota. Para quem não lembra o que é uma assíntota, a assíntota são as assíntotas verticais. São essas linhas verticais que o gráfico se aproxima, seja por um lado, seja por outro. E aqui na tangente a gente percebe que tem um monte de assíntotas. Todas essas linhas verticais têm a aproximação do gráfico. São assíntotas verticais. Ok? E finalmente, só para complemento, só para vocês terem ideia, o gráfico da LN, guys, ele é desse formato, tá? Ele tem essa forma. E ele tem uma coisa curiosa, que quando a gente vai aproximando do zero, tá aqui o zero, por esse lado direito, ele vai descendo, ó, vai se aproximando. Ou seja, o eixo Y é uma assíntota vertical. O eixo Y. Ok, o que mais? Lembrando que o eixo Y, ele tem a equação x igual a zero. Porque ele é exatamente, tá aqui o zero, né? Ele é exatamente a linha do zero. Tá? E mais uma coisa, se você estivesse perguntando, professor, não foi esboçado o gráfico do lado esquerdo? O LN não tem gráfico do lado esquerdo. A pergunta é por quê? Aí esse porquê aí eu deixo para vocês. Ok, guys? Aí a gente encerrou essa parte do conteúdo. Próximo vídeo já introduz o nosso assunto de fato correspondente. Thanks.